Muito bem, vamos dar continuidade à nossa leitura, conhecendo o livro de Apocalipse, parte 2. É na Exame Nacional Reformista. Hoje vamos estudar sobre os 144 mil, perfeitamente, página 50. Vamos considerar juntos esta leitura. Vamos lá, página 50. Apocalipse 13 termina num cenário desanimador para o povo de Deus. Por meio de seus dois instrumentos, Satanás conseguiu levar toda a humanidade a adorá-lo. A besta da terra, os Estados Unidos, ergueu uma imagem da primeira besta, o papado, em seu próprio território. O engano e a perseguição persuadiram todos a declarar lealdade ao papado ao aceitarem o domingo como único dia do Senhor. O plano universal de Satanás parece prevalecer e o destino do povo remanescente de Deus aparenta estar em suas mãos. Para que ele finalmente se torne o dominador supremo de todo mundo, só falta eliminar a Igreja de Deus da face da terra. Uma das características marcantes da palavra profética é que ela não os deixa apenas com o quadro negativo dos acontecimentos. O Apocalipse é um livro de esperança, pois sempre nos lembra de que o vencedor no grande conflito entre o bem e o mal é o Cordeiro, não o dragão nem seus aliados. Apocalipse 13 mostrou claramente o mundo inteiro arregimentado contra o remanescente. Não tinha escapatória para a Igreja de Deus. Como saímos vitoriosos? Apocalipse 14 fala da resposta divina às operações enganosas de Satanás no tempo do fim. Esse capítulo revela que Satanás não obteve vitória completa na guerra contra a Igreja. Pelo contrário, o povo de Deus saiu vitorioso da batalha. Ele, mais uma vez, foi derrotado. Como isso foi possível? Obteremos a resposta no analisar o referido capítulo. Os 144 mil vitoriosos. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu como muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpista tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram casto e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Apocalipse 14, versículos 1 a 5. Os 144 mil no Monte Sião. O grupo aqui mencionado já não foi apresentado anteriormente. É o mesmo que o Apocalipse 7 apresenta. Conforme vimos na explicação do 6º selo, capítulo 6, versículo 12 a 17, na edição passada. Os eventos ali descritos culminam na volta de Cristo. Em face da aproximação da presença de Jesus nas nuvens do céu, os ímpios fogem e clamam pela morte. O cenário que João contemplou não mostrava ninguém preparado e alegre com a chegada do Salvador. O capítulo termina com a seguinte pergunta: pois chegou o grande dia da ira deles, de Deus e do Cordeiro. E quem poderá suportar? Apocalipse 6, versículo 17. Em outras palavras, quem receberá o Senhor de braços abertos? Quem aguardará o Senhor Jesus para a salvação? O capítulo 7 entra em cena para responder a essa pergunta deixada em aberto no final da descrição do 6º selo.
E a resposta dada é que um grupo de selados com o selo do Deus vivo estará pronto para o aparecimento de Cristo. É importante recordar que essa obra de selamento do povo de Deus ocorre ainda dentro do período do sexto selo, mas antes da segunda vinda de Cristo. Mais especificamente, o selamento acontece em algum momento depois de 3 de novembro de 1833, quando se cumpriu a profecia da queda das estrelas, versículo 13. Essa obra resulta no assinalamento dos 144 mil servos de Deus que estão de pé na ocasião do retorno de Cristo. Percebam agora o contraste entre as pessoas desse grupo e as que adoram a besta e a sua imagem, Apocalipse 13. Enquanto os 144 mil têm o selo de Deus na testa, os habitantes da terra portam a marca da besta. No capítulo 14, o apóstolo afirma que esse grupo especial tem escrito na testa o nome dele e o de seu pai, o que em Apocalipse 7 é chamado selo do Deus vivo. É, portanto, explica Uriah Smith, o selo da lei, aquele mandamento que contém o nome de Deus. O mandamento do sábado é o único que contém o título descritivo que distingue o verdadeiro Deus de todos os deuses falsos. Onde quer que ele estivesse, aí estava o nome do Pai. Deuteronômio 12, versículos 5, 14, 18, 21, capítulo 14, versículo 26, 23, 16, versículo 2 e 6, etc. Assim, todo o que guarda esse mandamento tem, por conseguinte, o selo do Deus vivo. Rodrigues complementa: a lei divina contém o selo de Deus no quarto mandamento, um sinal da criação. Êxodo 31, versículo 17. Redenção, Deuteronômio 5, versículo 15. Santificação, Êxodo 31, versículo 13. Portanto, Smith está certo quando diz que os 144 mil vistos aqui sobre o Monte Sião são os que em Apocalipse 13 foram nos apresentados como objetos da ira da besta e da sua imagem. Logo, podemos afirmar que os 144 mil são os que venceram a besta e sua imagem na crise final da história. Esse é o grupo que João vê novamente em Apocalipse 14, vitoriosos no conflito final. A reverência ao Monte Sião aqui neste contexto é muito significativa. O Antigo Testamento via esse lugar como o centro do governo de Deus no reinado da graça. Isaías, Joel e Obadias se referem ao Monte Sião como o lugar da libertação do povo de Deus e da sua vitória final. Nada mais apropriado, portanto, do que João ver no Monte Sião celestial o grupo que obteve a vitória no período mais difícil da história e que teve a experiência de libertação mais poderosa no desenrolar do grande conflito. Ao vê-los no Monte Sião, lá no céu, temos a certeza de que são plenamente vitoriosos e estão para sempre livres de todo mal. Um cântico novo. João vê esse grupo cantando um novo cântico que não é identificado. Contudo, descobrimos essa informação quando lemos Apocalipse 15, versículo 3, passagem na qual o texto chama de Cânticos de Moisés e do Cordeiro. A reverência ao Cântico de Moisés remonta a Êxodo 15, quando ele e os israelitas de fato entoaram louvor a Deus em agradecimento pelo livramento das mãos dos egípcios. O paralelo que João faz entre o Cântico de Moisés, que os 144 mil entoam no Monte Sião, e o cântico do antigo povo de Deus no contexto da libertação da morte pelos egípcios é muito esclarecedor. Assim como os israelitas estavam numa situação que aparentava não ter saída e o destino parecia não ser
outro senão a morte, assim também os inimigos dos 144.000 os cercaram por todos os lados. Não havia saída para eles. Mas quanto mais impossível parece o livramento, mais as pessoas engrandecem a libertação do Senhor quando ela acontece. Os 144.000 vieram da grande tribulação, Apocalipse 7, versículo 14, uma crise e uma prova tão severas que Daniel as descreveu como tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações. Daniel 12, versículo 1. Por isso, só os 144.000 entoam esse cântico novo, pois ele representa uma experiência que nenhum outro grupo de santos enfrentou na história. Ellen White diz: é o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Não se contaminaram com mulheres. Temos aqui outra característica muito importante desse grupo. Devemos compreendê-la de modo simbólico. Sabemos que mulher, no símbolo do Apocalipse, significa igreja. No entanto, essas mulheres aqui mencionadas tinham a capacidade de contaminar os que elas se envolvessem. Ou seja, eram mulheres impuras. Logo, o autor bíblico está referindo-se à igreja corrompidas, cujo ensino não refletia a pura doutrina da palavra de Deus. Em Apocalipse 14, versículo 4, o termo grego traduzido pela ideia de contaminar-se é moluno, e o tempo no qual está empregado sugere uma ação exercida em um ponto específico no tempo. Essa informação é muito importante, pois nos ajuda a entender que esse ato de os 144.000 se recusarem a se manchar foi feito num período histórico específico. Explicando esse detalhe, o comentário bíblico adventista afirma que esse ato de não se contaminar-se refere ao momento em que a união dos elementos religiosos, simbolizado pelas mulheres, exercerá forte pressão sobre os santos, a fim de que se renunciem à lealdade a Deus e aos seus mandamentos para unirem a besta, de Apocalipse 16, versículo 14, 17, versículo 2 e 6. Qualquer concessão implicaria uma mácula. Então, em pé, vitoriosos sobre o Monte Sião, os santos são elogiados por sua fidelidade. Portanto, os que farão parte dos 144.000 não se uniram com Babilônia e suas filhas meretrizes, o papado e o protestantismo apostatado, respectivamente. Quando elas tentaram, sob o comando de Satanás, persuadir as pessoas e adotarem um falso sistema de adoração, representado pelo falso dia de repouso imposto por lei, o domingo, eles se recusaram a renunciar à verdade divina do sábado e a perseguir os fiéis. Há uma razão para essa persistência em não se manchar com a violação da lei de Deus. Observe que o apóstolo diz que eles não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, virgens. A castidade, virgindade espiritual, conforme apresentada nas Escrituras, representa a fidelidade da Igreja de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo usa essa metáfora aplicando aos cristãos. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Contudo, aqui se faz necessário um esclarecimento. Notem que o sentido não é o de que esses santos, que fazem parte dos 144.000,
nunca estiveram na comunhão das igrejas que pregam falsas doutrinas. A respeito do significado dessa quantidade, Stefan Novick explica: o termo é, com frequência, usado de forma metafórica na Bíblia, com o sentido de fidelidade a Deus. A palavra virgem, entretanto, não sugere que nunca tenha havido infidelidade. Israel, embora muitas vezes descrito como adúlteros e infiel em seu relacionamento com Deus, é chamado, todavia, de virgem quando se volta para Deus. 2 Reis 19, versículo 21, Isaías 37, versículo 22, Jeremias 14, 17, 18, versículo 13, 31, versículo 4, Lamentações 2, versículo 13, Apocalipse 5, Amós 5, versículo 2. Os 144.000 são virgens no sentido de que não se contaminaram com a fornicação de adorar a besta, a grande prostituta babilônica e suas filhas. Pelo contrário, mantiveram-se fiéis a Cristo. Assim, ninguém deve pensar que por já terem um dia defendido e pregado doutrinas errôneas, não podem mais ser considerados puros em termos doutrinários. A ênfase do texto é no período do último conflito entre os mandamentos de Deus e a tradição humana. Quando esse tempo chegar, os homens e mulheres que decidiram ser leais à verdade divina estarão entre os 144.000, classificados como virgens, ou seja, leais a seu esposo Jesus Cristo. Seguidores do Cordeiro, os 144.000 permaneceram ao lado de Jesus na prova mais severa que a igreja foi chamada a enfrentar. Seguiram o Senhor incondicionalmente aqui na terra e agora se declara que segue o Cordeiro em seu estado remido para onde quer que ele vá. A experiência de companheirismo que começou aqui neste mundo de sofrimento e aflição continuará no céu. O Senhor Jesus irá recompensá-los, proporcionando a eles sua companhia especial por toda a eternidade. Comprados entre os homens. O sentido original de comprados aqui é de libertos da escravidão. Significa que eles não pertencem mais a este mundo, pois foram comprados pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Primícias para Deus e o Cordeiro. O termo grego aqui é a parte, usado para se referir às primícias da colheita oferecida a Deus no santuário. A Bíblia usa esse mesmo termo ao se referir aos santos remidos separados para Deus como sua oferta especial. Nesse sentido, esclarece Stefan Novick, o profeta Jeremias se refere ao Israel resgatado do Egito como santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos que devoram eram considerados culpados e a desgraça os alcançava. Jeremias 2, versículo 3. Aqui, Jeremias retrata o Israel resgatado, as primícias da colheita para Deus, como distinto das nações opositoras que oprimem e que agora devem ser julgadas. A referência aos 144.000, como primícias para Deus em Apocalipse 14, versículo 4, deve ser estendida à luz da ideia expressa em Jeremias 2, versículo 3. Esses 144.000 são remidos ou comprados como as primícias da colheita do tempo do fim, em contraste com as nações incrédulas prestes a serem julgadas. Os 144.000 são uma oferta especial para Deus, tanto em relação ao mundo quanto ao próprio povo de Deus, resgatados de todas as épocas. Quanto ao mundo, foram um povo separado
que guardou os mandamentos de Deus em meio a toda a rebelião que os cercava. Mesmo com todo tipo de oferta de honras mundanas, ameaças de prisão e morte, eles permaneceram firmes em sua lealdade a Deus, que os comprou com o sangue de Cristo. Quantos aos demais salvos, os 144.000 se destacam por terem glorificado a Deus durante o tempo de angústia como nunca houve. O povo de Deus na terra sempre foi objeto de perseguição por parte de Satanás e suas hostes. Contudo, nunca na história havia ocorrido um ataque à igreja em nível mundial como foi contra os 144.000. Eles foram objetos de ódio universal. A própria inspiração reconhece isso ao afirmar que ninguém pode aprender o cântico dos 144.000, pois retrata a sua experiência e ninguém jamais teve experiência semelhante. Rodrigues reforça e complementa: os 144.000 são de Cristo de uma forma especial por causa de sua experiência única no desfecho do conflito cósmico, quando precisaram enfrentar o engano e perseguição das forças do mal de um modo nunca antes visto na história humana. Eles seguirão o Cordeiro aonde ele for. A imagem das primícias também aponta para o fato de que muitos outros experimentarão a salvação. Os 144.000 são tomados da vasta colheita de Deus. Os remidos de todas as épocas se juntarão a Cristo e ao remanescente escatológico, os 144.000 formados no tempo do fim, para desfrutarem da presença de Jesus para todo sempre. Nenhum desses feitos é mérito de seres humanos falhos. Toda a vitória que a igreja alcançou na terra foi graça ao poder de Deus. Nossa única parte é aceitar esse poder para vencer e estar entre os 144.000. Não se achou mentira em sua boca. Refletir a verdade por palavra e exemplo é uma marcante diferença entre os que seguem a Cristo e os que não seguem. Paulo declara: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 25. O abandono da mentira é o resultado direto da obra do Espírito Santo ao criar um novo eu em nós. Aquele que se tornou o discípulo de Jesus é uma nova criatura, 2 Coríntios 5, versículo 17, e abandona tudo que não está em harmonia com a lei de Deus. Essa característica se reveste de importância mais profunda no tempo do fim, quando um povo está preparando para permanecer fiel a toda a verdade da palavra de Deus, em contraste com o fato de que Satanás um dia enganará todo o restante do mundo com suas mentiras. Apocalipse 13, versículo 14, segundo Tessalonicenses 2, versículo 9 a 11, capítulo 19, versículo 20. São imaculados. O interessante sobre esse termo, imaculados, é que a tradução grega do Antigo Testamento o usa para descrever a perfeição com a qual se deviam oferecer as ofertas sacrificais, simbolizando a perfeição de Cristo. Ao usar esse termo para descrever os 144.000,
o apóstolo nos ensina que, de alguma forma, fomos revestidos da perfeição de Jesus. Como podemos estar sem mancha diante de Deus? Ao crermos em Cristo como nosso Salvador pessoal, a perfeição dele cobre nossa imperfeição. É exatamente isso que diz Ellen White. Ao entregar-se a ele, aceitando-o como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo. Não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Obtemos a perfeição do caráter de Jesus pela fé, e essa fé se manifestará na obediência a todos os mandamentos de Deus. Somente assim é que podemos ser imaculados diante de Deus. O grande conflito. Conheça os atores dessa grande batalha. O dragão. Ele representa a antiga serpente, Satanás, aquele que começou a guerra no céu e levou nossos primeiros pais a caírem. Além disso, representa também o Império Romano no seu período pagão. A besta do mar. A besta que sai do mar representa Roma em sua fase cristã, o catolicismo romano. Nesse período, ela tornou grande perseguidora de todos aqueles que pretendiam viver de acordo com a simplicidade do Evangelho, em obediência aos mandamentos de Deus. Satanás costuma usar os governos deste mundo para perseguir o povo de Deus. Foi assim com o Egito, a Síria, Babilônia, Medopérsia, com o Império Romano pagão e com Roma na fase papal. Esta última foi a mais surpreendente de todas, pois era a igreja oficialmente cristã perseguindo e matando cristãos que não pertenciam a ela. A besta da terra. A besta que sai da terra é um símbolo apropriado da nação mais poderosa do planeta, os Estados Unidos da América. Embora seja hoje grande representante da liberdade e da democracia, em breve passará a falar como o dragão, Satanás, e fará com que todos adorem a primeira besta, o poder romano. Os 144 mil, os vitoriosos, eles são um dos grandes grupos vencedores nessa batalha cósmica. Lavaram as vestes no sangue do Cordeiro e se recusaram a receber o sinal da besta na testa. Em contrapartida, recebem na fronte o selo do Deus vivo. A metodologia satânica continua, e em breve o inimigo manipulará os Estados Unidos, que dará as mãos ao papado. Juntos, eles ousarão impor a guarda de um falso dia de repouso. A perseguição voltará outra vez. Esse é o quadro do conflito final das forças das trevas contra os filhos da luz. Finalizamos aqui o terceiro tópico. Vamos agora para o quarto tópico.